Olá, gente! Neste vídeo vamos falar por que vocês deveriam aprender o alemão com o seu ouvido e não com os olhos. Bora pro vídeo! Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Simão, seu alemão da Gema, professor e coach de alemão. E hoje eu tenho uma regra muito importante para a pronúncia de alemão. A regra é que você não deveria aprender o alemão tanto com os seus olhos, porque o alemão, que nem o inglês e o francês, não é uma língua fonética, quer dizer, a escrita é diferente da pronúncia, né? É muito importante vocês prestarem muita atenção na pronúncia e imitarem os nativos, quer dizer, os alemães. Porque os seus olhos podem te enganar, né? Porque quando você só vê um texto escrito, você acha que, bom, aqui a escrita deveria ser que nem em português e a pronúncia também, mas muitas vezes essa mentalidade é completamente errada, porque alemão é mais complicado. A escrita do alemão não é muito lógica, não é tão ruim que nem inglês e francês, mas mesmo assim não é uma escrita muito certa e perfeita. Então hoje eu tenho alguns exemplos e regras para vocês que vocês têm que ter cuidado, né? Eu acho que vai ajudar você muito ter uma certa consciência e não cometer erros de pronúncia, porque depois do vídeo de hoje você vai se focar mais no seu ouvido e você não vai deixar os seus olhos te enganarem. O primeiro exemplo que eu tenho para você hoje é o R vocálico, né? O A. O R no final das palavras, de muitas palavras que nem Vater, Mutter, besser, schöner, né? Na escrita vocês podem ver um R, né? Mas na fala a gente fala A, tipo um A fraco, o R vocálico. E esse R vocálico está em muitos lugares na língua alemã, né? Está em tantas palavras que você realmente precisa treinar o seu ouvido para realmente reparar nesse R vocálico e para depois imitar esse R vocálico, porque pouquíssimas vezes a gente realmente fala R assim no final de uma sílaba, no final de uma palavra. Outro exemplo que eu tenho para vocês é, por exemplo, a letra Z, né? Porque em alemão a gente não fala Z, por exemplo, assim, em palavras que nem, por exemplo, Zahn, zu, Zahlen, porque em português a letra Z é tipo o S vocalizado, né? Z, z, z. Mas em alemão esse som é o S, né? No começo de uma palavra, por exemplo, Simon. A pronúncia do meu nome em Hochdeutsch seria Simon, né? Vocalizado. E também tem outras palavras, né? Outros exemplos. Por exemplo, Supermarkt, Sahne, sicher, sehr. Então tem que saber, né, que Z, português, é o nosso S, né, no começo de uma sílaba, no começo de uma palavra. E também tem que saber que, por exemplo, o Y, muitas vezes em alemão, se pronuncia que nem o U, né? Aquele U umlaut. Tem muitos exemplos, synonym, né? Tem dois Y, mas os alemães pronunciam U, synonym. Ou também a palavra Typ, der Typ. A gente não fala tip. Eu vejo que muitos dos meus alunos brasileiros não sabem que o Y é o U. Então, muitos brasileiros falam I, mas tem que falar U. Eu sei que esses dois sons são muito similares, mas tem que diferenciar entre I e U. Outra coisa importante é a combinação da letra Q mais U, por exemplo, em alemão, não se pronuncia que nem em português. A gente fala, por exemplo, Qualität, quantitativ, Qual. Então vocês podem reparar que é mais uma combinação de K mais V, né? Kv é vocalizado. É uma coisa que muitos brasileiros não sabem. Então muitos falam Kua. Alemão não é português. Então aqui tem que saber que muitas vezes quando vocês veem essa combinação dessas duas letras, tem que falar Kv. A próxima dica que eu tenho para vocês é na combinação das letras S, T e S mais P, vocês precisam falar sh, né? Sh. Porque eu tenho muitos alunos que falam st em lugar de st. Por exemplo, as palavras Stein, Stuhl, stehen. Aqui tem que realmente falar o sh. Tem que puxar o sh e não falar st. Não é um som assim muito aspirado, é mais suave, né? E a mesma coisa acontece na combinação
com S mais P. Por exemplo, spielen, Spaß, Sprache, sprechen. Outra dica que eu tenho para vocês é que a letra V no começo de uma palavra, os alemães muitas vezes pronunciam que nem um F, né? Por exemplo, nas palavras Vater, viel, versuchen. Tem algumas exceções, né? Por exemplo, a palavra Vase. Na maioria dos casos, a gente fala o V no começo de uma palavra que nem um F. Mas o W, por exemplo, os alemães falam que nem o V português, né? Então, palavras que nem Wasser, wichtig, wie, wo, wann. Muitas palavras para perguntar coisas. Vocês precisam saber que não é tipo w. E a última dica que eu tenho para vocês é que vocês realmente precisam prestar muita atenção nas reduções na língua alemã, porque os alemães, que nem todos os nativos desse mundo, são preguiçosos, gostam muito de recortar as palavras. Então, muitas vezes, fica melhor você escutar a pronúncia certa, correta dos nativos e imitar ela. Os alemães falam de um jeito e não dá para criticar isso. É assim, tem que imitar o jeito de falar. A terminação en no infinitivo em alemão, por exemplo, sprechen, machen, hören. Esse e que você vê na escrita quase não existe. A gente não fala esse e. A gente fala sprechen, machen, reden. Aí vocês podem ouvir, imitar, e aí vocês fazem isso automaticamente. E também tem muito mais reduções na língua alemã. Então, gente, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e espero que eu tenha motivado vocês de aprender mais o alemão com seus ouvidos, né? E menos com os olhos, imitar mais os nativos. Vocês podem me seguir no TikTok, no Instagram também, onde eu falo mais sobre pronúncia, erros típicos e dou dicas quase todos os dias. Eu também tenho um mini guia, né, que vocês podem baixar na descrição do vídeo com as 10 coisas mais importantes na aprendizagem do alemão. Vielen Dank fürs Anschauen. Muito obrigado por assistir o vídeo. Bis bald e até a próxima, gente. Tchau!